Ordem do dia. Projeto de resolução número 004/2019. Mensagem do projeto de resolução número 004 de 2019. Origem, Poder Legislativo, proponente, mesa diretora. A mesa da Câmara Municipal de Vereadores do município de Atalanta, nos termos do disposto no artigo 48 da Lei Orgânica Municipal e artigos 12, inciso 12 e 158 do Regimento Interno, vem submeter à deliberação desta Casa o projeto de resolução sob número 004 de 2019, que regulamenta os capítulos 2, 3, 4 e 5 e 6 da Lei número 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário de serviços públicos da administração pública, de que trata o parágrafo 3º do artigo 37 da Constituição Federal e cria e institui o sistema de ouvidoria na Câmara Municipal de Atalanta. Justificativa. A presente resolução visa regulamentar os capítulos 2, 3, 4 e 6 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário de serviços públicos da administração pública, de que trata o parágrafo 3º do artigo 37 da Constituição Federal e cria e institui o sistema de ouvidoria. Considerando que se trata de lei federal, que necessita ser regulamentada no âmbito do Poder Legislativo Municipal, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação da matéria, tendo em vista a importância do assunto. Câmara Municipal de Atalanta, 25 de junho de 2019. Projeto de resolução número 004 de 2019. Regulamenta os capítulos 2, 3, 4 e 6 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário de serviços públicos da administração pública, de que trata o parágrafo 3º do artigo 37 da Constituição Federal e cria e institui o sistema de ouvidoria na Câmara Municipal de Atalanta. A Câmara Municipal de Atalanta decreta e eu promulgo a seguinte resolução. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. Esta resolução regulamenta, no âmbito da Câmara Municipal de Atalanta, os capítulos 2, 3, 4 e 6 da Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017. Parágrafo 1º. Sujeitam-se ao disposto nesta resolução os órgãos da Câmara Municipal de Atalanta. Parágrafo 2º. A Câmara Municipal de Atalanta assegurará ao usuário de serviços públicos o direito à participação na administração pública, bem como a existência de mecanismos efetivos e ágeis de proteção e defesa dos direitos de que trata a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. Artigo 2º. Para os efeitos desta resolução, considera-se 1. Ouvidoria pública, instância de participação e controle social, responsável pelo tratamento das manifestações relativas às políticas e aos serviços públicos prestados, sob qualquer forma ou regime, com vistas à avaliação da efetividade e ao aprimoramento da gestão pública. 2. Reclamação. Demonstração de insatisfação relativa ao serviço público. 3. Denúncia. Comunicação de prática de ato ilícito, cuja solução dependa da atuação dos órgãos apuratórios competentes. 4. Elogio. Demonstração, reconhecimento ou satisfação sobre o serviço oferecido ou atendimento recebido. 5. Sugestão, proposição de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de políticas e serviços públicos. 6. Solicitação, requerimento de adoção de providência por parte da administração. 7. Identificação. Qualquer elemento de informação que permita a individualização de pessoa física ou jurídica. 8. Decisão administrativa final. Ato administrativo mediante o qual órgão ou entidade manifesta-se acerca da procedência ou improcedência de matéria, apresentando solução ou comunicando da sua impossibilidade. 9. Serviços públicos.
atividades exercidas pela administração pública, direta, indireta e fundacional, ou por particular, mediante concessão, permissão, autorização ou qualquer outra forma de delegação por ato administrativo, contrato ou convênio. E 10. Política pública. Conjunto de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado, direta ou indiretamente, com a participação de entes públicos ou privados, que visam a assegurar determinado direito de cidadania, de forma difusa ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. Capítulo 2. Das competências da ouvidoria pública da Câmara Municipal. Seção 1. Do Sistema de Ouvidoria. Artigo 3º. Fica criado e instituído, no âmbito da Câmara Municipal de Atalanta, o Sistema de Ouvidoria, a fim de integrar as atividades de ouvidoria desenvolvidas pela administração da Câmara Municipal. Artigo 4º. São objetivos do sistema. 1. Articular as atividades da ouvidoria pública. 2. Garantir o controle social dos usuários sobre a prestação de serviços públicos. 3. Garantir o acesso do usuário de serviços públicos aos instrumentos de participação na gestão e defesa dos direitos. 4. Garantir a efetiva interlocução entre o usuário de serviços públicos e os órgãos e entidades da administração pública. E 5. Monitorar e avaliar a Carta de Serviços ao Usuário, de que trata o artigo 7º da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, bem como a adequação dos serviços aos parâmetros de qualidade nela fixados. E 6. Promover a articulação e a atuação coordenada da ouvidoria com as ouvidorias dos governos federais, estaduais e Poder Executivo Municipal, dos conselhos profissionais, dos serviços sociais autônomos, bem como demais poderes, entre outros. Artigo 5º. Integram o sistema. 1. O ouvidor e, se necessários, auxiliares. Artigo 6º. O cargo de ouvidor ou a função de ouvidor, criado por lei municipal, deverá estar diretamente vinculado à autoridade máxima do Poder Legislativo Municipal, a que se refere o artigo 1º desta resolução ou equivalente. Seção 2. Das competências. Artigo 7º. Compete ao ouvidor: 1. Promover e atuar diretamente na defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos, nos termos da Lei nº 13.460, de 2017. 2. Receber, analisar e responder às manifestações a elas encaminhadas por usuários ou reencaminhadas por outras ouvidorias. 3. Exclusivamente receber, analisar e responder denúncias e comunicações a que se refere esta resolução, recebidas por qualquer canal de comunicação com o usuário de serviço público. 4. Processar informações obtidas por meio das manifestações recebidas e das pesquisas de satisfação realizadas com a finalidade de subsidiar a avaliação dos serviços prestados, em especial para o cumprimento dos compromissos e dos padrões de qualidade de atendimento da Carta de Serviços ao Usuário, de que trata o artigo 7º da Lei 13.460, de 2017. 5. Monitorar e avaliar periodicamente a Carta de Serviços ao Usuário do Poder, órgão ou entidade a que esteja vinculada. 6. Exercer a articulação permanente com outras instâncias e mecanismos de participação e controle social. 7. Produzir e analisar dados e informações sobre as atividades de ouvidoria realizadas, bem como propor e monitorar a adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e omissões na prestação de serviços públicos. 8. Atuar em conjunto com os demais canais de comunicação com o usuário de serviços públicos, orientando-os acerca do tratamento de reclamações, sugestões e elogios recebidos. E 9. Exercer ações de mediação e conciliação, bem como outras ações para a solução pacífica de conflitos entre usuários de serviços e o Poder Legislativo e órgãos da Câmara Municipal, com a finalidade de ampliar a resolutividade das manifestações recebidas e melhorar a efetividade na prestação dos serviços públicos. Artigo 8º. Compete ainda à ouvidoria da Câmara Municipal de Atalanta. 1. Formular e expedir atos normativos, diretrizes e orientações relativas ao correto exercício das competências e atribuições definidas nos capítulos 2, 3, 4
e da Lei nº 3.460 de 2017. 2. Expedir orientações e diretrizes relativas ao correto exercício das competências e atribuições definidas nos capítulos 6 da Lei nº 3.460 de 2017. 3. Promover políticas de capacitação e treinamento relacionadas às atividades de ouvidoria e defesa do usuário de serviços públicos. 4. Manter sistema informatizado de uso obrigatório que permita o recebimento, a análise e a resposta das manifestações enviadas para as unidades setoriais. 5. Definir formulários padrão a serem utilizados para recebimento de manifestações. 6. Definir metodologias padrão para medição do nível de satisfação dos cidadãos usuários de serviços públicos. 6, se não me engano, ou 7 já. 7. Manter a base de dados com todas as manifestações recebidas. E 8. Sistematizar as informações disponibilizadas, consolidar e divulgar estatísticas, inclusive aquelas indicativas do nível de satisfação com os serviços públicos prestados, propondo e monitorando a adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e omissões na prestação de serviços públicos. Parágrafo único. O ouvidor deverá acumular as competências de que trata o artigo 7º no que se refere às manifestações a ela diretamente encaminhadas, relacionadas a irregularidades, reclamações, elogios e sugestões. Capítulo 3. Da Carta de Serviços ao Usuário. Artigo 9º. A Carta de Serviços ao Usuário apresentará os serviços oferecidos pelo Poder Legislativo, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 3.460 de 2017, e será elaborada em linguagem simples, clara, objetiva, concisa e em formato acessível. Artigo 10. A Carta de Serviços ao Usuário deverá conter, no mínimo, 1. Os serviços efetivamente disponibilizados ao usuário. 2. Os requisitos e documentos que deverão ser apresentados para acessar o serviço pretendido, quando necessários. 3. O prazo máximo para a prestação do serviço. 4. Os locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do serviço. 5. Os procedimentos para receber e responder às manifestações do usuário. 6. Os mecanismos de consulta que poderão ser utilizados pelo usuário para acompanhar o andamento do serviço solicitado e para sua eventual manifestação. 7. O endereço, horário de funcionamento e expediente e os canais de atendimento disponibilizados pela Câmara Municipal de Atalanta. 8. As informações quanto à realização das sessões legislativas e audiências públicas, indicando: a. Os tipos e fases das sessões. B. Os períodos e horários em que se realizam. C. As formas de participação popular. E D. Os meios disponíveis para acompanhamento. 9. O papel institucional do vereador, suas atribuições e como contatá-los. E 10. Informações sobre contato de todos os setores e departamentos da Câmara. Artigo 11. A Carta de Serviços ao Usuário ficará disponível no site oficial da Câmara Municipal de Atalanta para consulta e impressão. Artigo 12. Independente da revisão anual, a atualização das informações constantes da Carta de Serviços ao Usuário deverá ser solicitada pelo setor responsável pela prestação de cada serviço, sempre que houver necessidade de alterar qualquer informação ali contida. Capítulo 4. Do recebimento, análise e resposta de manifestações. Seção 1. Das regras gerais para tratamento de manifestações. Artigo 13. A ouvidoria deverá receber, analisar e responder às manifestações em linguagem simples, clara, concisa e objetiva. Parágrafo 1º. Em nenhuma hipótese será recusado o recebimento de manifestações formuladas nos termos desta norma, sob pena de responsabilidade do agente público. Parágrafo 2º. A solicitação de certificação da identidade do usuário somente poderá ser exigida excepcionalmente, quando necessária ao acesso à informação pessoal própria ou de terceiros. Parágrafo 3º. São vedadas à ouvidoria pública impor ao usuário quaisquer exigências relativas à motivação da manifestação. Parágrafo 4º. Os procedimentos de ouvidoria de que trata esta norma são gratuitos, sendo vedada a cobrança de quaisquer valores ao usuário. Artigo 14. As manifestações serão apresentadas preferencialmente em meio eletrônico,
por meio do sistema informatizado de que trata o inciso 4 do artigo 8º desta norma. Parágrafo 1º. O órgão poderá manter sistemas próprios de recebimento e tratamento de manifestações, de forma concomitante ao sistema de que trata o caput, desde que condicionados à transferência eletrônica de dados à base de dados mantida pelo órgão. Parágrafo 2º. A ouvidoria pública assegurará que o acesso ao sistema de que trata o caput esteja disponível na página principal do portal da Câmara Municipal, na rede mundial de computadores. Parágrafo 3º. Sempre que recebida em meio físico, o órgão deverá digitalizar a manifestação e promover a sua inserção imediata no sistema a que se refere o caput. Parágrafo 4º. A ouvidoria pública que receber manifestações que não se encontrem no âmbito de suas atribuições deverão encaminhá-las para a unidade competente. Artigo 15. A ouvidoria pública da Câmara Municipal de Atalanta deverá elaborar e apresentar resposta conclusiva às manifestações recebidas no prazo de até 30 dias, contados do recebimento da manifestação, prorrogável por igual período mediante justificativa expressa. Parágrafo 1º. Os prazos indicados no caput poderão ser reduzidos em virtude de normas regulamentadoras específicas. Parágrafo 2º. Recebida a manifestação, a ouvidoria pública deverá realizar análise prévia e, caso necessário, encaminhá-la às áreas responsáveis para providências. Parágrafo 3º. Sempre que as informações apresentadas pelo usuário forem insuficientes para a análise da manifestação, a ouvidoria pública deverá solicitar ao usuário pedido de complementação de informações no prazo de até 30 dias a contar do recebimento da manifestação. Parágrafo 4º. O pedido de complementação de informações poderá ser feito apenas uma vez e deverá solicitar todas as informações necessárias à análise da manifestação. Parágrafo 5º. O pedido de complementação de informações interrompe o prazo previsto no caput deste artigo, que passará a contar novamente a partir da resposta do usuário. Parágrafo 6º. A ausência de complementação da informação do usuário no prazo de 20 dias acarretará o arquivamento da manifestação sem produção de resposta conclusiva. Parágrafo 7º. A ouvidoria pública poderá solicitar informações às áreas responsáveis pela tomada de providências, as quais deverão responder dentro do prazo de 5 dias, contados do recebimento no setor, prorrogáveis por igual período mediante justificativa expressa, sem prejuízo de norma que estabeleça prazo inferior. Parágrafo 8º. A ausência de resposta e o descumprimento dos prazos estipulados nesta resolução configuram-se como infrações administrativas que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, aplicando-se no que couber as condutas ilícitas e sanções previstas no artigo 32 da Lei nº 12.527 de 2011, podendo o agente público responder, inclusive, por improbidade administrativa. Artigo 16. A ouvidoria assegurará ao usuário a proteção de sua identidade e demais atributos de identificação, nos termos do artigo 31 da Lei 12.527 de 2011. Parágrafo único. A preservação da identidade do manifestante dar-se-á com a proteção do nome, endereço e demais dados de qualificação dos denunciantes, que serão documentados em autos apartados, aos quais serão dispensados o tratamento previsto no caput. Seção 2. Do elogio, da reclamação e da sugestão. Artigo 17. O elogio recebido será encaminhado ao agente público que prestou o atendimento ou ao responsável pela prestação do serviço público, bem como às chefias imediatas destes. Parágrafo único. A resposta conclusiva do elogio conterá informação sobre o encaminhamento e cientificação ao agente público ou ao responsável pelo serviço público prestado e às suas chefias imediatas. Artigo 18. A reclamação recebida será encaminhada à autoridade responsável pela prestação do atendimento ou do serviço público. Parágrafo único. A resposta conclusiva da reclamação conterá informação sobre a decisão administrativa final acerca do caso apontado. Artigo 19. A sugestão recebida será encaminhada à autoridade responsável pela prestação do atendimento ou do serviço público, que deverá se manifestar acerca da possibilidade de adoção da medida sugerida.
Parágrafo único. Caso seja possível a adoção da medida sugerida, a decisão administrativa final informará acerca da forma e dos prazos de sua implantação, bem como dos mecanismos pelos quais o usuário poderá acompanhar a execução da adoção da medida. Artigo 20. A ouvidoria poderá receber e coletar informações junto aos usuários de serviços públicos, com a finalidade de avaliar a prestação de tais serviços, bem como auxiliar na detecção e correção de irregularidades da gestão. Parágrafo 1º. As informações de que trata este artigo não se constituem manifestações passíveis de acompanhamento pelos usuários de serviços públicos. Parágrafo 2º. As informações que constituam comunicações de irregularidade, sempre que contenham indícios suficientes de relevância, autoria e materialidade, poderão ser apuradas mediante procedimento preliminar de investigação. Seção 3 das denúncias. Artigo 21. A denúncia recebida será conhecida caso contenha elementos mínimos descritivos da irregularidade ou indícios que permitam à administração pública chegar a tais elementos. Parágrafo único. No caso da denúncia, entende-se por conclusiva a resposta que contenha informação sobre o seu encaminhamento aos órgãos apuratórios competentes e sobre os procedimentos a serem adotados ou sobre o seu arquivamento. Capítulo 5 da solicitação de simplificação. Artigo 22. Os usuários dos serviços públicos poderão apresentar solicitação de simplificação, por meio de formulário próprio denominado Simplifique, ao Poder Legislativo Municipal, quando a prestação de serviço público não observar o disposto no anexo 1 desta resolução. Parágrafo 1º. A solicitação de simplificação deverá ser apresentada preferencialmente por meio eletrônico, em canal único oferecido pela ouvidoria da Câmara. Parágrafo 2º. Sempre que recebida por meio físico, os órgãos e as entidades deverão digitalizar a solicitação de simplificação e promover a sua inserção no canal a que se refere o parágrafo 1º deste artigo. Artigo 23. Do formulário Simplifique deverá constar 1. A identificação do solicitante. 2. A especificação do serviço objeto da simplificação. 3. O nome do órgão ou da entidade perante o qual o serviço foi solicitado. 4. A descrição dos autos ou fatos. E 5. Facultativamente, a proposta de melhoria. Capítulo 6 da avaliação da prestação dos serviços públicos. Artigo 24. Os serviços prestados pelo Poder Legislativo serão avaliados periodicamente, no mínimo a cada ano, por pesquisa de satisfação realizada por instituto especializado ou por outro meio que assegure os resultados e garanta a finalidade almejada e a solidez metodológica e estatística. Parágrafo único. O relatório contendo o resultado da avaliação, os comentários e as providências adotadas pelos setores competentes quanto ao aprimoramento na prestação dos serviços, será publicado na página oficial da internet no mês subsequente ao da conclusão do levantamento. Artigo 25. A avaliação de que trata o artigo anterior deverá conter, no mínimo, dados sobre a qualidade do atendimento prestado ao usuário, a eficácia dos meios utilizados para a prestação dos serviços, o cumprimento de prazos e o nível de satisfação. Capítulo 6. Disposições finais transitórias. Artigo 26. Os procedimentos para recebimento, análise e resposta a outras modalidades de pronunciamentos de usuários previstos no inciso 5 do artigo 2º da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, serão definidos pela mesa diretora da Câmara Municipal, através de resolução com a participação do ouvidor. Artigo 27. Eventuais omissões serão disciplinadas guardando simetria com os normativos próprios expedidos pela mesa diretora da Câmara Municipal, através de resolução com a participação do ouvidor. Artigo 28. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Atalanta, 25 de junho de 2019. Coloco o projeto de resolução número 004/2019 em discussão. Boa noite ao presidente, os vereadores, os servidores da Câmara, o Adilson, os vereadores mirins aqui presentes.
Eu até em reunião que a gente teve na MAV, até dos contadores de câmaras, né, a gente já discutiu isso com o Dr. Marcionei sobre essa questão da ouvidoria, né. Mas, como é um projeto, até a gente conversou com a Marluva agora, e esse projeto ele tem que ser votado hoje pela questão do prazo. Eu acho que se até a Marluva pudesse dar algum esclarecimento, até para os demais colegas, né, porque eu um pouquinho também estou por dentro do projeto, mas bem pouco, né, Marluva? Tu está mais aprofundada que nós todos aqui. E daí eu também já aproveito, Marluva, se tu só pudesse ver para mim, porque ali no artigo 8º, ali os incisos ali, 1, 2, tem duas vezes o 2, daí o 3, o 4, daí então alterou. E lá no artigo 14, que diz assim, as manifestações serão apresentadas preferencialmente em meio eletrônico, por meio do sistema informatizado que trata o inciso 4º do artigo 8º. Daí só ver se tem que arrumar lá, lá no artigo 8º. Porque daí ali o terceiro, quer ver no 8º, o artigo 3º seria o 4º, então eu entendo que seria isso, né, o correto, né? Só está errado o artigo 8º, né, que tem duas vezes. O 3. Não, o 3 é o 4. 1, 2, 3. O 3. Mas aqui na redação original, o 3 é o 4. Por isso. Daí 1, 2 vira o 3 e o outro vira... onde é o 3 ali na redação que está aqui para nós, vai ser o 4, é isso? Não, só que daí só vê no artigo 14, daí se fica esse, eu acredito que é esse ali, né, amor? Porque até que fala em sistema informatizado, o que realmente corresponde é onde está o 3, que no caso seria o 4. Só que a redação está errada aqui, né? Pelo menos para nós aqui, não sei. Ah, tá. Se tu quiser explanar, então, acho que, né, até para o pessoal entender do que se trata. Boa noite, Que presidente, votado, né? vereadores e as pessoas aqui que nos assistem. Na verdade, assim, né, essa lei federal que determina a instalação da ouvidoria nas câmaras e prefeituras, ela é de 2017 e já ficou previsto que ela passaria a valer agora, se eu não me engano, é dia 28 agora desse mês. Então, a princípio, nós tínhamos pensado em não fazer essa resolução já, porque nós vamos ter um curso agora na segunda semana de julho referente a isso. Então, nós gostaríamos de aguardar até lá para a gente ter certeza de como vai funcionar, o que precisa, porque é uma série de questões que a gente vai fazer. Daqui a pouco a gente vai ter que criar uma gratificação na Câmara para ver, para pagar quem vai para fazer isso, ou criar um cargo e contratar alguém para fazer isso. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente teria que ver exatamente como vai funcionar, por um sistema eletrônico. Nós vamos ter que contratar um sistema para isso, mas, enfim, como o prazo da lei... aí todas as câmaras começaram a aprovar já, porque esse é o primeiro passo e tem o prazo de lei. Então, o que nós pensamos? Em fazer esse modelo aqui até da Câmara de Pouso Redondo, então, que foi o Marcionei que passou para nós. Então, a gente aprovar, vamos no curso, se eventualmente, não precisa de tudo isso aqui ou precisa mais, a gente acaba tendo que fazer outra depois, ou alterar alguma coisa dessa, mas a gente não quis deixar então para fora do prazo, porque a princípio acho que ficou meio assim que todas as câmaras iam deixar, mas todo mundo começou a aprovar, e a gente acaba ficando com receio de daqui a pouco vir alguma fiscalização do Tribunal de Contas. A gente acredita que não vai ter, até porque eles estão cientes desse curso, mas se vier a ter, eu não vou dar garantia nenhuma que a gente não vai ter nenhuma penalidade, porque na lei federal prevê que a aprovação seja agora. Então, aí no fim, para não correr o risco de a gente, né, passar por alguma situação aqui, a nossa ideia seria: aprovamos, vamos no curso, a gente, né, ver tudo como vai funcionar, se é sistema e coisa, e aí a gente voltar a conversar. Se realmente for só, não, já é só isso aqui, que a princípio já foi feito com orientação do Marcionei, então a princípio ele que está mais por dentro é para ser isso. Mas depois aqui internamente a gente tem que regular uma série de questões, que é ver com que programa vai ser. Na prefeitura já foi feito e já foi instalado até.
Até lá, até a Carolina levantou a possibilidade de até se seria possível a gente utilizar o da prefeitura. Eu até acredito que não, porque são 2 órgãos independentes, mas a gente depois vai ver tudo isso. Só que nada melhor do que primeiro a gente participar do curso, que é referente a isso, para a gente ter certeza do que fazer, porque até lá a gente, na verdade, fez isso aqui com base no que diz a lei federal. Na prática, a gente ainda não sabe como vai funcionar. Ô Marlov, não, eu acho que nós temos que votar para cumprir a lei federal. Numa hipótese de ter que se alterar essa resolução, porque é a CGU que vai dar esse treinamento, né? Isso. Para vocês. É. E que ela tá alguma divergência com a CGU que ela tem como fazer outra resolução revogando essa daí? Se a gente vê que, porque daí depende, eu acredito que, né, como já passou pelo Marcionei, veio da UCAV, eu acredito que já esteja preenchendo os requisitos, mas daqui a pouco, porque a gente tem a questão aqui, muitas câmaras têm diversos funcionários, então se cria uma gratificação, dá para mais um e se resolve. Aqui para nós não tem essa opção, porque a Daiana já ganha. Tem que ser 40 horas. O Frank não pode. Tem que ser servidor efetivo. Eu sou comissionada, eu não posso. Teria que ver a questão da Nelore, que a gente ainda não viu por causa da formação, se pode ou não pode. Então, a gente nem, na verdade, uma câmara pequena como a nossa, a gente nem sabe como proceder. Daqui a pouco tem que fazer um concurso e contratar um funcionário para uma ouvidoria que talvez nem tenha, né? A gente talvez nem tenha. A gente já tem hoje o SIC aqui, que já é SIC, né? Já tem o SIC hoje, eu acho que até hoje houve 1 ou 2. Então, daqui a pouco vamos fazer um concurso, contratar uma pessoa para fazer uma situação que talvez a gente vai usar talvez uma vez por ano. Tudo situações assim, que a ideia do Tribunal de Contas é talvez não chegar tanta denúncia lá, não chegar tanta denúncia no Ministério Público, a gente resolvendo as coisas por aqui, mas para câmaras pequenas como a nossa não é simples assim. Não é como, né, eles pensam vir empurrando mas enfim, se eventualmente, chegamos lá no curso, não precisa ser tanto assim, a gente pode usar o da prefeitura, pode não, né? A partir dali que a gente vai ver. Se não, não precisa tudo isso aqui, eu preciso alterar, a gente pode fazer outra e revogar essa daqui. Isso não tem problema. Ou só alterar essa daqui, daqui a pouco, né? Não, olha, agora surgiu lá, a gente poderia utilizar o da prefeitura. Se conversa com o executivo, se puder usar, revoga essa daqui. Então, eu só acho que o ideal seria nós deixarmos aprovado, para fim de a gente cumprir a legislação, e agora, a gente, na verdade, a gente vai ver como funciona no momento que for instalar. No momento que a gente for implantar esse programa aqui na Câmara, que a gente vai saber, de fato, como vai funcionar, se ficou alguma brecha na lei, se não ficou, porque agora a gente fez só com base em teoria, porque na prática a gente não sabe como, né, como funcionar, como é esse sistema, na verdade a gente não sabe nada por enquanto. A princípio, pelo que eu sei, assim, comentários que a gente teve na nossa reunião, nós somos poderes independentes, tem que ter ouvidoria independente do Poder Executivo, né? Quem for no curso, não sei se você vai, você e a Daiana, não sei quem vai, tem que levar a questão, daqui a pouco, se tiver que ter funcionário, nós tem que ver os limites de folha, daqui a pouco nós não temos, né? Nosso limite não é sempre de margem sobrando, né? Daqui a pouco vai contratar um funcionário por uma coisa que vai ter muito pouca atividade, né? E, lógico, pode ter mais outros serviços, mas assim, se for específico nisso, nós temos que ver índices de folha também. Depois tem alteração até da própria página nossa na internet, né, que vai ter que ter um link à ouvidoria para todo cidadão, então é bem... Vai ter que ter complicado. alteração do nosso plano de cargos e salários, porque alguém vai ficar com essa função, e assim, o funcionário, na descrição do cargo dele é uma função, ninguém é obrigado a assumir essa função, ninguém é obrigado. E, como disse, até a Daiana até se propôs num primeiro momento, e como ela disse, enquanto não se regulamentar, ou até o fim desse ano, ela até se propôs a tocar, até para a gente ter esse tempo para se adequar, mas daqui a pouco também é uma coisa que vai que em 1 milhão deslancha denúncia, a gente acredita que não, mas quem sabe, com a divulgação que tem, com a divulgação que está tendo isso, quem sabe, mas de qualquer jeito, aqui daqui a pouco assim, vem para nós também controle interno. Não dá para nós, vai vir tudo, na verdade, aqui o nosso único funcionário que pode é a Daiana, para ser bem falar bem a verdade, porque daí, por exemplo, o Frank é 20 horas, já não vai poder, e é da contadoria, não vai poder. A Lore, na questão do controle interno, também não pode, eu também não posso. Então, daqui a pouco, tudo que vai sobrando é para a Daiana. Então, não sei se depois, no fim, se continuar vindo atribuições para a Câmara, se eles começarem a tirar as atribuições de outros poderes e colocando para a Câmara, talvez vai ser, no fim das contas, se exigir que tenha o controle interno aqui, não vai restar outra alternativa que não seja
fazer um concurso, colocar a questão de controle interno, a questão de ouvidoria para uma pessoa. Mas isso é tudo coisa mais para o futuro, só que é coisas que já estão trazendo preocupação para a gente, né? Porque a nossa Câmara também não tem já assim o limite de folha com os servidores que tem e com os vereadores, já não tem margem para mais muita coisa, para a gente daqui a pouco estar contratando mais. Por exemplo, a Agrolândia é uma que já fez, mas já implantaram o controle, fizeram, acho que, concurso para ouvidoria também, né? Não, para controle interno, né? Para controle interno, a Agrolândia já tem, alguns municípios já vão tendo. Só que aqui, como eu disse, para uma Câmara que nem a nossa, é complicado. Só que isso não aí. compara o orçamento de Agrolândia e de Rio do Sul com o Exatamente. orçamento de Atalanta, né? Exatamente. Lá eles têm hoje, acho que mais de 10 mil habitantes, o orçamento deles já é muito maior, tanto da Câmara quanto do município, que nós. Então, assim, é uma preocupação que tem que ser levada, porque quem vai dar esse treinamento é a própria CGU. E aí é coisa deles, parece que eles que estão implantando isso aqui, né? É uma decisão lá da Controladoria Geral da União, federal, né? Então, eles têm que dar uma resposta. Tá, agora nós não temos gente, vamos fazer o quê? Nós não temos limite de folha. Os direitos adquiridos ninguém vai. Nós a gente pensa em algumas saídas todas, só que é tudo assim. Não é simples. Não é de ontem para hoje, tudo vai implicar em alteração de planos de cargos e salários, então a gente precisa de mais tempo para primeiro se inteirar disso aí e daí depois decidir o que a gente vai fazer, né? Assim, se pudesse ser voltado outro dia para ter primeiras informações, né? Porque assim, nós daqui a pouco estamos aprovando uma coisa que vai ser mais despesa para a Câmara e coisa, por uma coisa que não mas ter que fazer, tem que fazer. Fazer, a gente vai ter que fazer. Querendo, que nem da nossa parte, eu penso assim, se fosse, não seria interessante. Para a Câmara não é interessante, para nós não é interessante. Mas não tem muito o que fazer. A gente podemos ter essa questão. Se vocês não querem aprovar, também não há problema, só que é uma coisa assim. Eu acredito que não vai ter problema, acredito que eles não vão fiscalizar. Só que eu não vou dar nenhuma garantia de que não vai acontecer nada. Eu não sei. Não, mas assim, ó, aqui nós não estamos ainda não entramos no mérito da despesa. Não. Nós entramos no mérito da atribuição, que é a criação da ouvidoria para o Poder Legislativo da Atalanta. Então, a questão da despesa vai ser uma outra votação, outro processo que daí nós vamos discutir, né? Não tem Porque como... se criou uma despesa aqui na Câmara, eu vou ter que dar um parecer dizendo que nós temos limite de folha, que a Câmara que quando tudo passa eu tenho que dar um parecer. E se não tem limite, eu vou dar parecer contrário. Porque no fim nós vamos aprovar uma coisa que é incerta quase, né? Porque como você disse, não sabe, vai ter margem para poder trabalhar, então vamos comprometer a receita. Mas aqui ainda nós não estamos nesse mérito, aqui só dizendo vai ter que fazer uma tem que ter alteração ouvidoria. E nisso aqui eu também já estive lá na MAV e a gente já conversou sobre isso. Então todas as câmaras estão aprovando. Para atender a lei federal, né? A despesa vai ser o nosso problema vai ser, não vamos ter saída, não tem saída já é obrigatório criar. Mas o nosso maior problema aqui vai ser quem vai ser o ouvidor. E aí, a partir do momento, a gente vai decidir que a gente vai alterar a forma de gratificação aqui na Câmara, aí vai ser a alteração do projeto, ali do plano de cargos e salários. Aí lá vai ser, a partir do momento, o nosso primeiro passo para criar gasto vai ser a alteração do plano de cargos e salários, depois que a gente decidir como vai fazer, que funcionário que vai fazer, se vai, não, vamos contratar, vamos contratar alguém. Não, então se contrata alguém. Não, vamos mudar, porque, por exemplo, hoje a Daiana não pode ganhar, porque ela já ganha uma gratificação. Então, a nossa única outra saída seria a Lore, seria ver se ela poderia ganhar uma gratificação para fazer esse serviço. Mas ainda que faça, a gente vai ter que primeiro alterar o nosso plano de cargos e salários, criar essa gratificação que hoje não existe, e aí, depois disso, a pessoa que for contratada, ou não, decidimos contratar um funcionário, altera esse plano de cargos e salários, cria o cargo, faz um concurso público e contrata uma pessoa para fazer isso. Colocando aqui com relação a esse projeto de resolução, é uma lei que vem lá de cima, vocês aprovam. Porque se vocês não aprovarem, nós aprovamos por vocês. É desse tipo, né? Então eles impõem as coisas e nós somos obrigados a obedecer conforme eles querem, né? Quando foi até a Daiane falou do SIC, ali do Sistema de Informação, que foi 2 leis mandadas ao mesmo tempo, né? Que veio lá de cima também, que foi aprovado pelos vereadores, e que a Daiane ficou encarregada aqui na Câmara e lá na Prefeitura, a Kátia Demarque. Então, a Kátia recebeu, nesses 4, 5 anos, uma reclamação só.
Então, essa ouvidoria, daqui a pouco eles querem que crie um cargo em que o cara vai responder uma ou duas questões durante o ano. Quer dizer, vai ter que ter um cargo para uma determinada pessoa, desnecessário em si, né? É claro que quando o município é maior, quando a Câmara é maior, se tem mais reclamação, né? E eu queria que esclarecesse eu vi aqui o tópico aqui no artigo 13, em confrontação com o artigo 16, que diz assim, ó, lá no parágrafo 2º do artigo 13, a solicitação do certificado da identidade do usuário somente poderá ser exigida excepcionalmente, quando necessário acesso à informação pessoal própria ou de terceiros. Aí, lá no artigo 16, diz assim, a ouvidoria assegurará ao usuário a proteção de sua identidade. Sim, é o que eu já disse. Tem a proteção da identidade, Pois é. mas é que fala, excepcionalmente, quer dizer, há uma exceção para que seja divulgado quando for necessário um acesso à informação, pelo que eu entendi, da pessoa mesmo, Sim. quando para a denúncia for necessário, é necessário identificar ela, ou uma informação de uma... Pois é, então não sei, se contradiz, ou tu não diz quem informou, ou tu diz quem informou. Não, na verdade, não se contradiz, porque está dando uma exceção. Porque quer dizer assim, ó, que em praticamente todas não tem que se identificar nada. É um caso específico aqui que até imagino eu que seja uma denúncia assim de... eu acredito assim, uma coisa de gravíssima, como, estou acusando alguém de mexer em dinheiro, alguma coisa gravíssima, que a pessoa não pode se esconder atrás do anonimato. Eu acredito que vai ser alguma coisa assim, mas até nem ficou... Aí a pessoa vai ter o receio de colocar, então, o assunto em pauta na ouvidoria, porque futuramente poderá a identidade dela ser divulgada. Então... sei lá, essa lei, essa resolução, ela abre exceções, então, em si. Não sei. Mais alguma dúvida? Boa noite, presidente. Cumprimentar meus colegas vereadores, Adilson, os vereadores Mirim, a secretária Adaia, Marlova, assessora jurídica. Eu acho, pelo que eu estou vendo aí, vamos ter que ir passo a passo, aprovar isso aqui e esperar para ver, que nem a Marlova explicou, a reunião, e depois nós ter... Eu vejo assim, não tem nem o que nós se espernear. Se vem para fazer, vamos ter que fazer. Que nem o Max colocou, o grande problema é nosso orçamento, né, para pagar. Mas se vir lá de cima, infelizmente, eu acho que vamos ter que, não sei como, mas vai ter que fazer. Provando isso aqui, daí quando vem a segunda parte, daí nós vamos ver o que vamos fazer, né? Mas isso aqui eu acho que toda a Câmara vai ter que aprovar, e depois, que nem você falou, né, Marlon, que o curso não veio antes, né? Daí, tu vai no curso, já vem bem mais orientado, né? Porque a gente tirava isso, as dúvidas que nós temos aqui, né? Se já tem esse programa, porque até a gente já recebeu um termo ali para do próprio CGU, acho que vai fornecer o programa, então para a gente fazer o termo de adesão, mas a gente também não quer fazer, porque a gente quer saber, vamos ter outra alternativa? Não, é só isso aí, já vem... Na verdade, a gente teve uma reunião na UCAV só sobre isso, mas a gente discorreu mais sobre assim, esses requisitos da lei para montar o artigo. Prática mesmo, como vai funcionar, ficou algumas dúvidas para a gente, que a gente pretende esclarecer aí nesse curso já, para a gente poder dizer com certeza, vim aqui dizer, não, vai funcionar assim, é um programa assim, para a gente poder falar com a certeza de como funciona, porque hoje a gente não... A gente fez uma lei, como eu disse, a gente fez um projeto dizendo que a lei exige que seja feito. Ponto. Agora, na prática... Só vou complementar, senhor Antônio, que é na fala do Vanderlei. A questão ali do curso antes, porque assim, isso aqui é a coisa da Controladoria Geral da União, a CGU. Na verdade, essa lei veio, a CGU, olha só, nós estamos botando a lei, vocês têm que cumprir e se virem. Aí o Marcionei entrou em contato com eles e eles se colocaram à disposição de vir dar um treinamento aqui, até porque senão envolveria custos, né? Então ainda não vai ter. Então a CGU, por exemplo, o pessoal vem lá de Brasília, né, para vir dar esse treinamento. Então, às vezes, depende da agenda. Mas, na verdade, quando começou isso aqui, simplesmente tinha lei, mandaram, se vira, cada município faz, vão fazer o curso, né? Mas agora a CGU ainda quer vir para ajudar. E acho que é até bom porque esclarece essas dúvidas, né? Porque se eles que estão fazendo, é uma lei federal, né? Essas dúvidas, inclusive, do funcionário, cabe perguntar no dia que eles vierem dar palestra. Olha, nossa Câmara lá tem
Nós temos o SIC lá, que teve uma das reclamações dentro de 4, 5 anos. Como é que a gente vai colocar um funcionário disponível para isso, né? Recebendo X salário, né, por mês, e enquanto tem meses que não vai responder nenhuma questão, nenhuma reclamação em si, né? Então tem todos esses porém. Só até uma outra questão. Na verdade, um pouco antes, até um mês antes, acho que um mês e pouco atrás, um pouco mais, até foi dito que ia ter o curso lá em Florianópolis. Da inscrição do curso, aí solicitaram a participação de quem seria o ouvidor, que no nosso caso a gente ainda não tinha definido, do presidente da Câmara e assessoria jurídica. E era R$650 só a inscrição do curso de cada pessoa. Então, aí ficamos naquela, alguém ia ter que acabar indo. Aí foi onde a UCAV disse, não, a gente vai então estudar para trazer esse curso para cá. Aí conseguiram trazer, mas só para julho. É dia 10, 11 e 12 de julho. E daí antes, né, ia ser lá em Florianópolis, então também era um gasto grande. Aí como conseguiram trazer para cá, de forma gratuita, então daí já não precisa pagar essa inscrição, só que daí ficou para depois do prazo da aprovação da lei, né? E a outra questão é que, assim, como eu disse antes, especificamente, não precisa contratar um funcionário, pode ser feita uma função gratificada. Então, até por isso, que o que a Daiana se propôs a fazer. Ela disse, olha, então nem que a gente faz assim, vamos levando até o fim do ano assim, se precisar eu faço, para a gente ver que fluxo que tem. Daqui a pouco tem um monte de denúncia, aí complicado, realmente vai ter que ter uma pessoa. Se daqui a pouco não tem, consegue-se fazer uma gratificação de um valor baixo? 200, 300, né, reais, daí não onera tanto. Agora, se for uma coisa que venha várias reclamações por dia, quem é que vai querer fazer? Sem receber nada. Eu imagino que ninguém, porque cada um já tem, aqui cada funcionário já tem as suas atribuições. Aí daqui a pouco tem que passar todo dia respondendo reclamação, e não é só, né, aqui nesse caso da ouvidoria, não é tão simples como no SIC. No SIC tu responde, aqui não, é uma denúncia, tem que ter um procedimento, encaminha para não sei o quê, formula a resposta, é uma coisa que se tiver um fluxo de denúncia, não é simples, não vai ser simples para responder. Então, por isso que, aí assim, até foi ótima a sugestão da Daiana de dizer, deixa que até o fim do ano eu levo assim, para a gente ver como que vai funcionar, para daí a Câmara decidir se contrata alguém, se não contrata. Então, de qualquer forma, para esse ano não vai ter necessidade, porque ela se dispôs a fazer isso, mas vai ter que ser decidido esse ano, para o ano que vem, daí já ficar decidido quem vai fazer e de que forma, né? Esclarecido? Só colocando uma coisa, mais uma que eu observei aqui, Marlova. Tem 2 capítulos 6, tá? Obrigado, Marlova, pela explicação. Coloco o projeto de resolução número 004/2019 em votação nas comissões. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Vereadora Maria, a favor. Vereador Marcos, a favor. Vereador Antônio, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Carlos, a favor. Vereador Vanderlei, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Vanderlei, a favor. Dou como aprovado nessa comissão. Coloco o projeto de resolução número 004/2019 em votação única. Pergunto ao vereador Vanderlei. A favor. Vereador Max. A favor. Vereador Antônio. A favor. Vereadora Maria. A favor. Vereador Carlos. A favor. Dou como aprovado por unanimidade em votação única o projeto de resolução número 004/2019. Grande expediente. Palavra livre. Inscrito a vereadora Mirim Ellen Vitória. Boa noite ao presidente, aos vereadores e aos demais. Eu venho em nome da Escola Frederico Rola convidar a comunidade para prestigiar nossa festa junina de 2019, que ocorrerá sábado, dia 29, com início às 15 horas e com término às 19 horas.
Ocorrerá a apresentação dos alunos, brincadeiras, pescaria, cadeia, música e comida típica de festa junina. A família Frederico Rola agradece. Obrigada. A palavra continua livre entre os vereadores. Vereador Carlos. Boa noite, senhor presidente, os vereadores, Adilson da imprensa, os vereadores mirins, as servidoras da Câmara. E em nome do Tião e da Maria e de toda a comunidade de Dona Luísa, estamos convidando quem tem acesso ao Facebook, vocês que estão aqui, para a festa da Capela São Pedro, em Dona Luísa, dia 28, 29 e 30 de junho agora. Sexta-feira, então, a gente tem a novena, às 19 horas, 20 horas um binguinho, e todo completo serviço de bar e cozinha. Sábado a gente tem às 14 horas, tarde dança da terceira idade, um binguinho com diversas brindes, né? Depois, à noite, às 20 horas, nós temos o grande bingo. Primeiro lugar, R$1.000, segundo lugar, R$500, terceiro lugar, uma bicicleta. Também serviço de bar e cozinha nesse dia, que são pastel, quentão, pinhão, filéias, e assim por diante. No domingo, então, às 10 horas, a gente tem a Santa Missa, celebrada por um padre da comunidade de Dona Luísa, que é o padre Gilson Camber, né? E 12 horas, então, a gente tem o tradicional almoço. E às 15 horas, a gente tem a tarde dançante com a banda Embalo Gaúcho. A entrada será franca. E às 17 horas, então, a gente tem o sorteio da ação entre amigos. Então, fica aqui o convite da comunidade de Dona Luísa a todos. Quero colocar aqui também para vocês, com relação, eu, Vanderlei e o Tião estivemos em Brasília, entregando alguns ofícios a alguns deputados federais e também alguns senadores. Ligando lá para o Jorginho, para propriamente a assessora Vânia, do Jorginho, com relação, eu mandei um ofício, recebimento da última parcela referente à construção de uma academia da saúde na Praça do Progresso, no município de Atalanta. Aqui em cima, então, tem essa academia que falta pagar a última parcela. E hoje, entrando em contato, eu e o Wagner, com a assessora Vânia, ela disse que faltava 3 documentos. Então, a gente está providenciando esses 3 documentos para que venha essa última parcela, para que se dê, então, deixe disponível essa academia da saúde à população atalantense, porque está faltando essa última parcela. Então, desde 2016, não foi mais pedido isso com relação, foi dado o termo de recebimento definitivo. Então, levamos junto, além do ofício, a gente levou todo o processo de licitação, todo o processo de contratação da empresa, que é a empresa Wilson Empreendimentos Imobiliários de Ituporanga, que ganhou essa licitação, né? E dessa forma, então, vai se poder usar essa academia. Então, a gente vai mandar esses 3 documentos que estão faltando, já vimos esses 3 documentos, a gente vai mandar para que se receba essa última parcela e que se deixe essa academia da saúde disponível para a população. Ô, Carlinhos, qual é os documentos que estão faltando? Diz eles lá que estão faltando uma parte que seria da engenharia, né? Outro seria da parte do recebimento, também, que foi dado, né? E o terceiro eu não sei com relação a isso, mas o rapaz que presta serviço para a Prefeitura de Atalanta, que é o Henrique, está providenciando, então, esses documentos para que a gente receba isso, né? Então, muitas vezes se critica o vereador, que o vereador vai para Brasília, às vezes só para fazer curso e assim por diante. Mas muitas vezes a gente vai em função disso, né? Vanderlei foi em gabinetes, deputados, o Sebastião também foi, assim como fez o seu Antônio ano passado, como também foi, né, seu Antônio, relevou vários ofícios, se não me engano, 3 ofícios para 3 deputados, para trazer recurso para o nosso município, né? Então, a gente leva aquele ofício e a gente cobra desses senadores, desses deputados, para que isso aconteça. O Carlinhos, só me cede um pouco. Até, inclusive, quando nós fomos, visitamos o senador Amin, e ele também mandou um empenho que era para cadastrar ali na prefeitura. Até foi levado lá o número da proposta e tudo, e fui perguntar a respeito disso. Eu perguntei para o
secretário Gilberto Sic, ele disse que está nas mãos do Henrique. Então, quero, se você está lá na prefeitura, de vez em quando cobrar do Henrique também isso. Porque se o senador mandou alguma proposta que pode ter, alguns recursos vai vir. E levemos, você estava junto, você e o Tião, no gabinete da deputada Ângela Min, a respeito de uma ambulância. Liguei esse tempo para lá, ela disse que, a secretária disse que ela catou e despachou já para a Secretaria da Saúde. Então, que nem você falou, muito se fala, né? Agora, que o vereador vai para lá e para cá e nunca traz nada, mas não é de uma hora para outra. Isso demora. O senhor Antônio aquela vez foi, né, recebendo agora, às vezes as coisas que foi entregado, não foi ano passado, foi no outro ano, senhor Antônio. Então, não é de uma hora para outra, não é a gente vai numa hora e logo 2, 3 meses aí, não é bem assim, né? Então, agradeço todos nós que vamos atrás disso aí, eu acho que é para o bem do município. Senhor Antônio? Até, assim, aquele dinheiro que veio para fazer ali do portal, ali que veio para a área do turismo, foi um ofício que eu levei para o Peninha, né? Então, mas é demorado mesmo, porque existe muita... O governo não tem sempre o dinheiro também para liberar as emendas para os deputados, mas eu acho que é dessa forma que se consegue alguma coisa ainda atrás, porque se esperar só aqui eles virem oferecer, nunca vai vir ninguém. Então, o vereador, quando vai fazer uma viagem, eles acham que vai só para passear, mas normalmente ele vai atrás de informação, trazer algum benefício para o município, né? Só colocando também, Vanderlei, aquela proposta que você fala, que você levou para mim, ela está cadastrada no SICOMV, que é o sistema federal do qual os deputados federais, os senadores, dão uma olhadinha nessa aí e vê de acordo com o ofício, né, a numeração da implantação desse projeto, está ali dentro. Tá? Esses 4 que eu levei também, esses 4 ofícios, antes de levar esses 4 ofícios, eu consultei o Henrique. Ele disse, olha, Carlinhos, nós temos cadastrado isso aqui. Então, eu disse, não, então é isso que eu quero. Então, a gente leva de acordo com o que está cadastrado. Se está cadastrado, cabe ao deputado federal ir lá ver, não, está realmente cadastrado. Então, eu vou lutar por o município através disso. Né? Se torna mais fácil. É o que o deputado, é o que o senador fala. Ó, cadastra lá então o projeto. Porque daí fica mais fácil para a gente conseguir do governo federal isso. Obrigado. Convoco para a próxima reunião ordinária no dia 2/7/2019. Não tendo mais expedientes sobre a proteção de Deus e da lei, declaro encerrada a presente sessão e peço que Deus ilumine a mente de todos. Uma boa noite.